Podeis assentar, irmãos. Vamos trabalhar esta noite, continuando com este grande personagem ali do sul, que é Ezequias. Ezequias é um personagem, ele é um rei único, né? Ele é muito, mas muito essencial para compreendermos Israel antes e depois dele, e principalmente as loucuras que o seu filho Manassés terminou por fazer. Mas Manassés é um outro capítulo, é um outro dia, um outro momento, uma outra sexta-feira, na qual nós vamos nos dedicar à compreensão de tudo aquilo que ele significou, né? De tudo aquilo que ele significou. Amados, eu convido a cada um de vós, sentados mesmos, e vamos abrir em 2 Reis, capítulo de número 18 e capítulo de número 19. Por gentileza, filho, vamos soltar os slides, tá bom? Soltar os slides. E nós estamos agora em Ezequias, seguindo completamente aquilo que o professor André Reich nos passou, naquela genealogia, aquele quadro de dinastias muito bem feito, e nós estamos agora também aproveitando do Atlas, o melhor Atlas que temos ainda, e chegamos exatamente aqui, tá bom? Na nossa última oportunidade, na nossa última sexta-feira, nós chegamos exatamente nesse ponto. Aqui está Ezequias, e Ezequias está com grande receio da Síria que vai descer sobre ele. Não há dúvidas disso. Ezequias sabia que a Síria viria contra ele de forma muito grande, de forma muito forte. Ele viu, obviamente, o que aconteceu com os seus irmãos do norte, Oséias, né? Principalmente os irmãos do norte. Ele viu o quanto a Síria, uma vez ultrajada ou, de alguma forma, desrespeitada, ela poderia trazer consequências muito fortes, mas muito fortes. E o que aconteceu? Ele paga tributos. Seus antepassados pagam tributos aos reis assírios, que têm, na época, o maior império existente. Segundo lugar, segundo a palavra de Deus, ele para de simplesmente pagar os assírios. Abra em 2 Reis, capítulo 18. Abaixa só um pouquinho o som, filho, está dando microfonia. Abra em 2 Reis, capítulo 18, versículo 8. Deus começa a dar grande vitória a Ezequias, porque ele anda com prudência, ele é um rei muito inteligente, mas no versículo 7, ao final, diz assim: e se revoltou contra o rei da Síria e não serviu, e feriu os filisteus até Gaza. E fez o quê? Construiu torres e fortificou as cidades de Jerusalém. Então, quando ele para, irmãos, de simplesmente pagar o tributo, ele sabia o que aconteceria. Ele sabia quem viria e quem desceria contra ele. E ele confia em todo aquele bom momento que ele está vivendo na presença do Senhor para, de alguma forma, enfrentar a Síria. O que ele faz? Olha que interessante. Nós vimos semana passada. Olhe, por gentileza, para este gráfico. Ele, em primeiro lugar, pega e ele amplia aquilo que já tinha sido ampliado. Ou seja, ali no ponto 1, você tem a parte de Jerusalém que Davi conquistou. No ponto 2, você tem a ampliação que o rei Salomão fez. Ezequias faz isso aqui, ó. Ezequias
mura toda a parte do Monte Sião, onde viviam, sim, já hebreus ali, e que cresceu bastante, porque em 722 desce uma grande leva de israelitas fugindo dos assírios. Sim, eles descem para o sul e, de alguma forma, Israel incha. O sul, Judá incha, principalmente a capital. Então, ele faz esses grandes muros, como vimos na semana passada, já se preparando para a vinda dos assírios. Já se preparando para a vinda dos assírios. Então, você tem Jerusalém agora nessa performance. Ou seja, veja que isso aqui não existia. Ó. Este muro, o lá de cima e o do extremo oriente. Toda esta parte não existia murada. Existiam moradores, mas não murada. Ele fecha todos esses muros, ergue grandes muros, e aí se aproveita ali do Monte Sião. Porque aquela parte de cá, você já tem o muro fechado, você já tem o Monte Moriá, e aí Jerusalém, que já era grande e ampla, ela aumenta mais ainda, o que traz maior segurança para o próprio rei. Vamos lá. Ele não brinca em serviço, ele sabe que os assírios vêm, e ele não faz só a questão do muro. Ele também faz o que nós estamos vendo ali, a transposição da única fonte de água existente em Jerusalém, que é em Gion. Ele transpõe para cá, ó. E aí nós vimos aqueles 2 vídeos semana passada, fundamentais, e ela fica bem aqui, tanque de Betesda, né? E nós tivemos a oportunidade de entender o que aconteceu aqui, de forma subterrânea. Ele acaba o que a gente chama de o túnel de Ezequias, jogando água dali para dentro e fechando todos os poços de fora, porque ele sabia, em decorrência do que ele tinha feito, parou de pagar o tributo, ele sabia que a Síria viria sem dó e piedade. Ezequias conhecia isso. Afinal de contas, a Síria era o grande império da época. Ele fortifica as grandes cidades, e como vimos, sim, a Síria desce. A Síria vem e ataca em primeiro lugar as cidades fortes do extremo oeste. Então, aumenta um pouquinho, Davi, para que possamos ver isso. Ver tanto o ponto 1 quanto o ponto 2 aqui. Vamos lá, filho. A Síria desce e ela ataca as cidades grandes aqui do oeste, principalmente a segunda maior cidade do reino de Judá, que é Laquis, e depois eles descem para Hebrom, conquistam rapidamente e sobem até Jerusalém. Então, o que Ezequias pensou, agora pode tirar, filho, isso, volta em mim, e a gente volta daí depois. Então, o que Ezequias pensou, aconteceu. Como ele planejou, aconteceu. O que ele não, esperava, era que o exército assírio viesse monstruosamente maior do que ele pensava. Porque, vamos lá, ele edifica as grandes cidades. Ele toma as cidades dos filisteus. Ele sabia que a Síria ia descer pelo caminho mais fácil de descer e, obviamente, atacaria as demais cidades grandes de Jerusalém para depois atacar Jerusalém. E depois que Ezequias vê mais de 40 cidades no sul caindo na mão dos assírios, depois que ele vê Laquis,
a segunda maior cidade, caindo na mão deles, e que ele vê que os assírios, por causa dos despojos, têm muita comida para fazer um cerco a Jerusalém por mais de 3, 4 anos, aí ele entra em desespero. E olha que ele já tinha levantado muro em Jerusalém. Com esse levantar de muro naquela parte do Monte Sião que não tinha, ele já tinha trazido toda aquela população para defender Jerusalém, que aquela população que não tinha muro, irmãos, chegando o inimigo, eles já tinham ido embora. Agora, estando dentro dos muros, eles defenderiam Jerusalém. Então ele tem um aumento de o quê? 1/6, 1/7 do exército dele, talvez sim, talvez até mais. Ele, quando coloca a água de fora para dentro, ele tem o que é necessário para sobreviver. E, obviamente, ele já tinha recolhido os frutos do querido verão israelense, para poder sobreviver de 2 a 3 anos lá dentro. Mas qual foi o problema? Segundo a narrativa bíblica, em 2 Reis, capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18, a gente vê que Ezequias vai preparando Jerusalém para a vinda dos assírios. O versículo 9 diz que no 4º ano de Ezequias, os assírios simplesmente acabaram com Samaria. E aí eles descem para vir contra Jerusalém. Eles descem para vir contra Jerusalém. Agora pegue comigo o versículo 13, por gentileza. Do 9 até o 12, fala da queda de Israel, de Samaria. E o 13 agora, tudo está voltado para Judá. Vamos lá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, ao ver o problema que ele se meteu, e vendo que ele ainda não tinha cacife para ir contra os assírios, o que ele fez? Irmãos, gravem esse versículo. É por causa de um versículo como esse, outros que estão na palavra de Deus, que eu, pessoalmente, eu não tenho dúvidas nenhuma que a Bíblia é a palavra de Deus. E vou te mostrar até o final do estudo a importância desse versículo. Olha o versículo 14. Ezequias ficou apertado, ficou com medo. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis. Laquis era a segunda grande cidade e estava sendo detonada pelo rei da Síria. Estava sendo acabada pelo rei da Síria. Aí Ezequias, vendo que a coisa ia ficar muito difícil, envia mensageiros ao rei da Síria, Senaqueribe, e diz assim: pequei, errei, retira-te de mim, tudo que você me impuser, eu te darei. Aí o rei da Síria fez uma proposta absolutamente indecente, impagável. Olha o que o texto diz. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata, 30 talentos de ouro. Irmãos, era impossível você reunir esse montante financeiro num tempo recorde. Era impossível. O que o rei da Síria estava dizendo para Ezequias? Eu vim, foi para tomar tudo. Eu não vim para receber mais presente. Presente eu recebia quando você era meu vassalo. Quando você era meu vassalo, você poderia me levar ao tributo. Agora eu vim para tomar tudo. Ezequias entendeu que o que ele está falando aqui é: não
tem como fazer mais nada, porque você, Ezequias, não vai conseguir. Para surpresa do rei da Assíria, do imperador do mundo, olha o que Ezequias fez. Assim, versículo 15, deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã, Rabsares, Rabsaque, de Laquis, com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. E subindo vieram a Jerusalém, vieram a ele, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior. Está falando de quê? Da fonte de Gion, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei. E saiu a eles Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Então sai o ministro da economia, o ministro das relações exteriores e o chefe da casa civil de Ezequias. Entendeu? E Rabsaque começa a falar. Ora, dize a Ezequias, assim diz o grande rei da Assíria, que confiança é essa que tu confias? Dize, pois tu, aconselhe poder para a guerra, em que, pois agora tu estás confiando, que contra mim te revoltas. O preço foi tão grande, que o texto bíblico não diz se Ezequias conseguiu pagar o preço. Mas mesmo que Ezequias conseguisse pagar, eles não tinham vindo para pegar tesouros, eles tinham vindo para acabar com Jerusalém. Eles tinham acabado de exterminar a segunda maior cidade, ou seja, grande parte do exército tinha ido embora ali em Laquis. E aí, esses homens começam a ultrajar Ezequias e ultrajar a Deus. Eles dizem de forma categórica aqui, no versículo 21, eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito? Ele está mentindo? Não, ele está falando a verdade. O Egito não era aqui mais uma grande potência, no qual se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos aqueles que nele confiam. Se porém me disseres, no Senhor nosso Deus, confiamos, porventura, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Engraçado, eles conheciam todos os fatos, né? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. A petulância foi tão grande, que Rabsaque, o grande comandante, disse assim, ó, manda alguns reféns, eu troco, me dê alguns reféns, que eu dou para você 2.000 cavalos de guerra, para você usar contra a gente. Ah, desculpa, né? Nem isso de soldado você deve ter, né? Não adianta te dar nem cavalo de guerra. Você está entendendo o que é uma guerra psicológica? Olha que fantástico. E ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Vocês são um nada diante da gente. Versículo de número 24. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos do meu senhor?
porém tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora sabe, pois, eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar, para o destruir? O Senhor me disse, sobe contra essa terra e destrói. E então disseram Eliaquim, filho de Hilquias, Sebna e Joá, a Rabsaque, rogamos que te fale aos teus servos, não em hebraico, mas em siríaco, porque nós entendemos o siríaco, a língua da tua terra. Não fales em judaico, porque o povo está ouvindo em cima do muro. Aí ele disse, porventura mandou o meu Senhor, só a teu Senhor e a ti para falar essas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para juntamente convosco, comam seu esterco e bebam sua urina? Ou seja, eu vou fechar isso, eu vou arrebentar com vocês. Vocês vão passar tanta fome que o que vocês vão ter para comer e beber é esterco de vocês e urina de vocês. Aí ele foi terrível. Versículo 29. Ele começa a falar ao povo, não vos engane, Ezequias, porque não poderá livrar das minhas mãos. Não vos engane com Deus de Ezequias. Por quê? Porque o nosso Deus já nos fez passar por cima de todos os povos. De todos os povos. O final do capítulo é os comandantes indo ao rei, dizendo tudo, e o rei rasgando suas vestes, e indo à casa do Senhor pedir misericórdia. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo aqui, para que você entenda. Volte o slide, filho, por gentileza. Quando ele desce e ele vem, quem é esse império? Amplia só um pouquinho, filho. Esse império, ele já domina todo mundo, entre aspas, civilizado. O único ponto no mundo civilizado que ainda não estava como de joelhos diante dele, mas mero vassalo, é o amarelinho, é Judá. E ali eles estão numa posição estratégica entre o Egito e o resto do mundo. O resto do mundo e o Egito. O que é ali o Levante um ponto geográfico fundamental para subir e descer riqueza. Então o negócio é o seguinte, chegou a minha chance, imperador do mundo e dono da Assíria, de pegar essa partezinha que até hoje a gente não pegou, chamada Judá, está vendo o amarelinho ali? Pegar essa partezinha para a gente de forma definitiva. Absolutamente definitiva. Essa é a nossa chance. Porque os reis antigos não capturavam Judá e capturaram o resto ali, Samaria, etc. Por uma razão simples, irmãos. Os antecedentes e os antepassados de Ezequias pagavam tributos. Era tudo que eles estavam esperando. Era essa revolta de Ezequias para vir. Pode diminuir, filho? Olha que interessante. Quem eram os assírios? Você se lembra da aula do professor Hayek? Os assírios foram o primeiro povo que teve no mundo um exército profissional. Eu me lembro da aula, já já nós vamos passar um trechinho dela. Eu me lembro do professor Hayek dizendo que até os assírios, exército era assim, vamos ter que lutar, chama todo mundo, junta, luta, e depois todo mundo vai para a sua casa cuidar da sua vida, entendeu? Com os assírios, você passou a ter dinheiro do Estado pagando o indivíduo para ser soldado a vida inteira. Então não era gente, de qualquer maneira. Segunda coisa que o professor Hayek ensinou para a gente, é que os assírios, eles eram excepcionais engenheiros de guerra. Ou seja, eles eram engenheiros não só no lugar, mas em casa.
Eles saíam para batalhas com equipamentos de guerra que ninguém tinha. Como, por exemplo, cavalaria muito bem preparada, arco e flecha fantástico, e isso aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? Isso é um carro de guerra. Isso aqui é o que o professor Reich, na época, nos ensinou. Isso era o tanque da época. Com isso aqui, eles passavam por cima do inimigo, porque era tudo de ferro, matando. E você pode ver, ó, um conduzindo os cavalos e o tanque de guerra, e o outro com arco, matando quem estava na frente. Isso dava uma vantagem enorme. Quando ele disse a Senaqueribe, a Ezequias, eu te dou 2.000 desses. Já imaginou quanto ele tinha? Se ele disse, eu te dou 2.000, no mínimo, é 10% do exército dele. Jerusalém ia aguentar quanto tempo, irmãos? Me responda. Vamos lá. Fora isso, os assírios ainda eram engenheiros de guerra nos locais aonde a guerra estava existindo. Então, o que eles faziam? Eles construíam rampas para atingir as cidades, que na sua maioria nessa época eram cidades em cima de montanhas. Essas rampas eram tão bem feitas que dificilmente você derrubaria. Junto com as rampas vinham armamentos de assalto. Então, eram rampas que eles construíam que possibilitavam seus exércitos subirem, pularem os muros, enquanto com armas de assalto, catapultas, né, eles conseguiam destruir muros com grandes pedras. Então, não era brincadeira não, irmãos. Era de lascar mesmo. Davi amplia de forma muito grande isso aqui. Ó, o que eu vou mostrar agora para vocês é parte desse texto. Sobe, Davi, sobe. Guerra, Violência e Memórias Culturais nas Imagens Assírias, da professora Posar. Lá em cima, Davi, lá em cima, para eu não dançar nos direitos autorais. Sobe mais um pouquinho para cima. Isso. Você pode encontrar ali, ó. Ali está o endereço. Tá? É uma obra-prima da professora Posar. Ela é uma grande estudiosa dos assírios. E deixa eu te mostrar. Vamos lá, Davi, pode diminuir? Posso? Isso tudo está dentro desse artigo científico. Tá bom? Vai lá para cima, Davi. Isso aí é Laquis. Ela mesma tirou uma foto de cima de Laquis. Então, agora abaixa, filho. Olha o tamanho de Laquis, irmãos. Olha como ela está sob um monte. Ali embaixo, para o indivíduo subir. Irmãos, Laquis era a segunda maior cidade edificada de Judá. Só perdia para Jerusalém. Olha o que restou dela. Os assírios, quando destruíram Laquis, e isso biblicamente comprovado aqui, ó. Ezequias, antes dele chegar em Jerusalém, quando viu que destruiu Laquis, já perguntou, quer o quê para ir embora? Olha isso aqui, ó, ainda da professora. Diminui, filho. Diminui. Olha isso aqui. Amplia para que eu possa ler com os irmãos. Isso. Vamos juntos? Olha o tamanho da rampa que Senaqueribe levantou para pegar Laquis. A rampa tinha cerca de 70 metros de largura. Por 50 de comprimento. Você entendeu o que é isso? O cara construía
uma estrada, num monte para subir. Porque a rampa, irmãos, não era como aquele instrumento de invasão romano. Não era aquele negocinho que chegava e baixava e você entrava na cidade. Não, eles eram pacientes. Cercava a cidade e ia construindo uma estrada até chegar lá em cima. E a proteção deles era tão grande que os arqueiros de cima não pegavam eles. Está aqui, ó. Isso aqui é real. Arqueologia. Eles construíram para pegar Laquis uma rampa de 70 metros de largura por 50 de comprimento. E o seu núcleo foi inteiramente feito de pedras recolhidas nos campos ao redor. Eu esqueci de tirar a foto dessa rampa, trazer para vocês, né? Lá do trabalho dela. Estima-se que o peso total das pedras utilizadas na construção da rampa era em torno de 13 a 19 toneladas. 1.000 toneladas. Como é que ele fazia isso? O exército dele? Não, irmãos, ele era dono do mundo. Ele pegava escravos. Você tem escravos na Síria para construir essas rampas. Porque se morre o escravo. Não o meu militar. Como afirma Franklin, né, e Silberman, as evidências materiais encontradas nas pesquisas arqueológicas do sítio de Laquis revelam a luta brutal para defendê-la do cerco assírio. Irmãos, olha que coisa. A cidade foi toda queimada, centenas de pontas de flechas foram achadas, e aí eles datam pelo carbono 12, é dessa época que a Bíblia está falando mesmo, da época de Senaqueribe, ao pé da muralha, enormes pedras arredondadas pela erosão, perfuradas durante o ataque. Então, era uma máquina de guerra assíria. Vamos lá. Arremessadas das rampas pelos defensores para destruir as máquinas assírias de guerra. Foram recuperadas de perto do ponto de assalto à muralha. Uma sepultura coletiva com cerca de 1.500 pessoas, homens, mulheres, crianças, foi achada nas cavernas perto do declive ao lado, misturada com os restos de cerâmica do final do século 8 antes de Cristo. Isso. Você conseguiu, filho, é isso mesmo. Está vendo? Olha que fantástico. Isso aí é trabalho assírio. Agora pode voltar, filhão. Obrigado. Diminui. Você já imaginou se foram 5, 6, 7 anos para destruir Laquis? Não tem problema. Eles pegaram mais de 40 cidades. Alguma coisa salvaria Jerusalém. Cidades fortes. Olha aqui, ó. Isso aqui é aquilo que o professor Daniel Hayek mostrou para a gente. Isso aqui são esculpidos nas paredes do palácio de Senaqueribe, e que demonstram a vitória. Essa vitória foi tão retumbante, vai lá para isso, que está lá no Museu de Londres, né? A réplica, a autora do artigo científico, ela tirou a foto. Filho, tenta entrar ao máximo na figura, sem deixar ela ficar desfigurada, amplia, tenta entrar ao máximo. Você consegue ver os carros de guerra? Está vendo? Aí, ó, vai para a esquerda. Isso, filho. Sobe. Você consegue ver
os assírios pulando e entrando. Você tem carro de guerra entrando na parte baixa, você tem assírios pulando, você tem assírios em tudo que é lado. Laquis não conseguiria sobreviver. Diminui, filhão, muito obrigado. Outra foto sobre a conquista de Laquis, e grava essas fotos, porque não tem nenhuma com a conquista de Jerusalém. É muito interessante isso, tá? Outra é essa, ó. Tá bom? Vamos lá. Essa é uma das mais emblemáticas, das mais bonitas que se tinha no Palácio de Senaqueribe, também mostrando todos os detalhes de guerra. Agora, o mais terrível deles é isso aqui. Era a política de terror. Os assírios, antes de atacar, iam, falavam, todo mundo sabia quem eles eram, para matar de medo. Filho, agora o vídeo do professor Hayek, que é só 5 minutinhos. É da última aula que ele deu aqui, e eu quero que vocês se lembrem desse ponto. Exatamente desse ponto. E aí eles tinham o quê? Uma política de terror, justamente para manter o domínio. O que era política de terror? Ele manda os emissários, ó, se entreguem para nós e faça parte do império. Senão nós vamos para cima de vocês. Aí o cara diz, não, vamos nos entregar, vamos lutar. Aí o que acontece? Os caras e destroçam para a lei. E aí as piores torturas que podem imaginar. Faziam o tal do empalamento. O que é empalamento? Vou explicar, me perdoem os irmãos mais sensíveis, aí as irmãs. Empalamento é você pegar uma estaca muito comprida, aí de 3 metros de comprimento, e enfiar na pessoa por baixo dela, e atravessar e fazer sair na boca. Ou sair do lado, que assim, na coisa. E os caras desenvolveram uma técnica tal, eles conseguiram atravessar um ser humano desse jeito sem atingir nenhum órgão vital. E o cara fica vivo ainda, esse troço atravessado. E aí eles penduravam, eles pegavam e botavam essa estaca fincada na horizontal no chão, e a pessoa ficava lá, atravessada que nem um espetinho, um churrasquinho, até morrer, que podia durar 1, 2 dias. Então imagina o que é isso. Existe um personagem na história famoso por ser um grande empalador, que se chama Conde Vlad Dracul. Esse cara existiu, de verdade, lá na Romênia, na Idade Média, e ele fazia esses empalamentos. Ele deu origem à lenda do Drácula, o Conde Drácula. Tá? Para ter uma ideia da maldade da coisa. Quem esses bagulhos? Eram os assírios, entendeu? Sabe o que é um esfolamento? Esfolamento é arrancar a pele de alguém. Então eles pegavam e arrancavam a pele dos soldados vencidos e esticavam as peles nas muralhas lá. Sabia que você não morre de arrancar a tua pele? Você fica vivo um tempo, você vai morrer de infecção um tempo depois. Então é o tipo de coisa que faziam. E as torturas piores vocês podem imaginar com os vencidos. Isso é política de terror. Então, para quem assistiu Game of Thrones, aquilo lá é barbada do lado que esses malucos faziam. Em termos de crueldade e perversidade. Esses são os assírios. Tá? Então, por isso que eles causavam muito pavor nos povos. Assim. Quem ia passar na frente dos assírios, eles ficavam apavorados. Esses caras vão fazer horrores aqui com a gente. Né? Então, aqui apenas alguns relevos mostrando isso, porque eles tinham orgulho disso, entende? Eles mostravam isso nos seus murais, nos palácios, nas suas vitórias. Né? Então, aqui você tem, por exemplo, um carro de guerra com ariete, ó, que está batendo na muralha e aqui as pedras caindo, está derrubando as muralhas com o ariete. Um carro construído para isso, com uma torre lá em cima, os arqueiros. Ó. Aqui está, claro, a representação é uma representação artística típica da época, que não é exatamente igual à realidade. Né? Mas você vê como é que funcionam essas armas de cerco dos assírios. Aqui aparece uma cidade sendo saqueada. Ó. Então, o pessoal arrancando, saqueando tudo, destruindo, e aqui embaixo, ó, no caminho, eles levando embora os tesouros saqueados. Ó. Então, aparece aqui
a cidade sendo roubada depois da vitória. E aqui o empalamento. E esse é um empalamento especificamente de Judite, que aparece lá no palácio também da Surbanipal. Aqui, ó, ele sendo as estacas e os corpos aqui dos empalados. E esse aqui é uma comemoração dos assírios da vitória sobre a cidade de Laquis, que é uma cidade de Judá, perto de Jerusalém. Eles invadiram lá no ano 701. Eles invadiram a Judá, destruíram 46 cidades de Judá e fizeram esse tipo de destruição por lá, que é justamente na época da história do Ezequias. Aquela libertação do Ezequias, ele ora e pede para Deus o libertar, porque ele está em Jerusalém, foi exatamente nesse episódio que os assírios descreveram aqui. Para vocês terem a noção da dimensão do pavor que ele está passando lá, em Jerusalém, porque esses caras já estão dentro do território dele e já fizeram isso tudo. Né? Então, só para ter uma noção da relação disso. Né? E aqui alguns rebeldes sendo esfolados vivos. Né? Os caras aqui estão com as mãos, ó, passando as facas e tirando a pele dos caras que estão amarrados, estendidos no chão. Aqui. Então, para os caras celebrarem isso num mural, é porque a crueldade realmente é medonha. Né? Então, o Israel e o Judá, o que eles têm a ver com essa história toda aí? No século... Parou? Obrigado. Entendeu o que estava acontecendo lá perto? Entendeu esse dia em que esses homens, segundo Reis 18, versículo 31, diz: não deis ouvida a Ezequias. Quando eles dizem, o Deus de vocês não protegeu vocês, nós já tomamos, eu pensava que era 42, para o Sorrai que diz 45 cidades de Judá, inclusive Laquis. Laquis. Gente, olha que interessante. Ezequias, segundo Reis 19. Pegue comigo. Versículo 1, ele diz: e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Clama, clama, clama. Segundo o versículo 3, ele chega a dizer: este dia, dia de angústia, vituperação, de blasfêmia, é semelhante ao dia em que chegou o parto e a mulher não tem forças para ter a criança. Os servos, segundo o versículo 5, vão a Isaías. E Isaías manda o recado a Ezequias, versículo 6. Assim direis a vosso Senhor. Tem que ser muito homem para dizer o que Isaías disse aqui. Muito próximo de Deus. Porque é de uma irresponsabilidade. Se Isaías dissesse isso e não estivesse falando por Deus. Você já imaginou? Assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor. Não temais as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que eu meterei neles um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. Versículo 35.
Isaías diz a Ezequias: assim diz o Senhor sobre o rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho de onde vier, voltará. Nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu amparei a esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E levantando-se pela manhã, eis que todos eram corpos mortos, dos 185.000, óbvio. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E como Isaías disse, os filhos dele mesmo o mataram no templo. Irmãos, o que aconteceu aqui foi tão extraordinário da parte do Senhor, que há uma prova histórica muito interessante. Muito interessante. Deixa eu lhe mostrar isso aqui. Filho, volta o slide. Você sabe que os assírios tinham um exército altamente profissionalizado. Sabiam tudo de guerra. Tinham engenharia antes e durante a guerra. E ainda tinha a política do terror. Isso aqui é tudo da aula do professor André Reich. Isso aqui é uma das obras mais interessantes que encontraram em Nínive, que é um retrato nas paredes dos palácios sobre a alegria que eles tinham e os banquetes que eles faziam em razão de quê? Das grandes vitórias. Aqui está o retrato do banquete que fizeram por terem conquistado Laquis. Aqui outro retrato. O rei feliz, comendo e bebendo. Amplie isso aqui, meu filho, que é fundamental. A história contada por Senaqueribe quando chegou da vergonha que passou em Judá. Olha a história que ele contou. Amplia. Isso, filho. Isso. Sobre Ezequias, rei de Judá, que não se submeteu a mim, a meu jugo, das suas cidades muradas e fortes, e cidade dos arredores, as quais incontáveis, aí ele exagerou, né? Eu ofereci cerco, conquistei, saqueei, contei como espólio. E ele fez isso. A Bíblia diz que ele fez isso. A história diz que ele fez isso. Ele, como um pássaro engaiolado dentro de Jerusalém, e é verdade, na cidade real, eu confinei. Sim, ele fechou e Ezequias estava lá. Eu levantei muralhas de cerco contra ele. Então, quando você tem aqui a descrição de Rabsaque chegando antes de Senaqueribe, você tem a descrição de um monstruoso exército cercando Jerusalém. E olha que interessante.
suas cidades que eu saqueei, eu tirei do seu território e dei para os reis de Asdod, Asquelon e Ecrom e Gaza. Você se lembra que Ezequias conquistou essas cidades? Ele sabia disso. Ele conquista e dá espólios de presente aos filisteus, do tanto que ele tinha. Olha que interessante. E eu reduzi seu território, contando vantagem. Ao tributo de antes, o pagamento, entregue por suas guerras, eu adicionei e estabeleci permanentemente sobre eles. Então, eu só saí de lá depois que eu tive a certeza que eu ia receber o tributo. Ele, Ezequias, tomado pelo aterrorizante poder do meu reino, e os soldados de elite, os bons soldados que ele trouxe para dentro de Jerusalém, sua cidade real, inclinados a se submeter, carregaram 300 talentos de ouro e 800 de prata. Sim, é verdade. O texto bíblico diz aqui, que quando Ezequias, lá no capítulo de número, nós lemos 18, viu o tamanho de Senaqueribe, Ezequias perguntou: o que você quer? E ele estabeleceu isso aí, Versículo 14 de 2 Reis 18. Pequei, retira-te. O que você quer? Aí ele disse: olha, eu quero 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Engraçado, né? Ele diz que pegou os 30 talentos de ouro e diz que pegou 800 talentos de prata. Mais do que a Bíblia diz que ele exigiu de Ezequias. E que em razão disso, ele saiu de Jerusalém. Olha o que ele diz aí, Mas a Bíblia, pastor, não diz que mesmo Ezequias, tendo dado um alto valor para ele, ele continuou e veio contra Jerusalém? Sim, a Bíblia diz isso. Se você pegar, a Bíblia não diz quanto ele deu. Mas a Bíblia diz que Ezequias pegou todo o dinheiro, todo o tesouro, estava faltando ouro, mandou retirar das ombreiras do templo. Versículo 16, entregou, e o versículo 17 diz: contudo o rei da Síria veio. Ou seja, mesmo fazendo o que estava combinado, o rei da Síria veio. Só que na descrição dele, olha o que ele coloca, Versículo, parte 32. E todos os tipos de tesouro do palácio. Aí ele aumenta. Levei suas filhas, mulheres do seu palácio. E os cantores e cantoras para dentro de Nínive. E aí eu fui embora porque eu tive tudo isso. Pode retirar, meu filho. Pode retirar. Você sabe por que eu amo a Bíblia? Porque é o único livro sério de todos os tempos. A Bíblia não tem medo de dizer que Ezequias quase morreu de infarto. A Bíblia não tem medo de dizer que Ezequias pegou todos os tesouros e entregou. A Bíblia não tem medo de dizer que Ezequias rasgou suas vestes e, morrendo de medo, desesperado, olhava para o povo calmo e dizia: o Senhor está conosco. Mas por dentro estava acabado. E entrou no templo e chorou. E aí o rei Senaqueribe fez cartas e diz: não é mais Rabsaque que está falando, sou eu, estão aqui minhas cartas. Pegue e engole isso. Ele pega as cartas e leva para o Senhor. As cartas dizendo: nenhum Deus livrou, povo nenhum vai livrar vocês. E o Deus de vocês, onde é que está? Porque eu conquistei todas as cidades fortes.
Você acha que Senaqueribe, orgulhoso como é, porque se o capitão dele, o general dele, falou como falou ao povo, você já imaginou Senaqueribe o que era? Você já imaginou o nariz desse homem onde estava? Você já imaginou o poder desse homem? Esse homem vai dizer nos anais históricos dele que amanheceu o dia do ataque. 185 mil homens melhores dele estavam mortos e que ele morreu de medo e voltou? Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Engraçado, né? Porque os reis não conseguiram mexer nas narrativas que arrebentavam a vida deles? Porque não só guardaram a história correta, como os demais registros históricos de todos os outros povos? Porque isso aqui é um livro que não foi feito para engrandecer Davi, Salomão e Ezequias. Isso aqui é a palavra de Deus vinda a nós, que escancara o coração, os medos, os temores, as dificuldades, as incongruências, as bipolaridades de qualquer um que está na frente do povo de Deus, somente para expor de forma tranquila e verdadeira que se não é Deus, nada tinha acontecido. Eu amo esse livro, porque até quando Jesus estava revoltado, não se deixou de falar disso. Incrível, como é que Deus pode, por mãos humanas, gerar palavra divina? Tem coisa que escapa à capacidade da gente, e isso é só Deus. Ninguém tem isso. Eu fiz questão de procurar esse texto. Eu tinha lido ele pela primeira vez há muitos anos atrás. Eu estava louco procurando, até que achei. Gente, mas quando eu achei, eu passo para vocês o texto completo em PDF para que vocês possam ler depois essa historiadora e tudo que há lá. É lógico que ela vai chegar no final, na compreensão, dizendo o seguinte: olha, vejam então que a Bíblia conta uma história diferente. A história real, que tem registro, que tem arqueologia, é o que está no Palácio Senaqueribe. Então é óbvio que eles vão chegar à conclusão de que a Bíblia não é a verdade, compreendeu? Porque ninguém vai querer se quedar a um Deus que pode, com um único anjo, fazer sucumbir o desejo de um império inteiro. Amados, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele desceu para habitar com a gente. Ele desceu, comeu a nossa comida, bebeu nossa água, andou nos nossos caminhos, viveu nossa vida. Tomou sobre si nossos pecados, morreu por nós, para um dia a gente ter a vida eterna. E o que eu acho lindo é que tudo isso acontece não por amor a Ezequias. Já pensou nisso? O texto não diz. Lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 34. Eu estou fazendo isso porque te amo, Ezequias. Não. Eu te amo, Ezequias. Você é importante para mim. Você é fundamental.
Você é um homem segundo o meu coração. Você é um dos raros que eu pude dizer que andou nos mesmos caminhos do teu pai, Davi. Mas eu vou livrar essa cidade. Primeiro, por amor de mim. Segundo, por amor do meu servo, Davi. Gente, como é que alguém é amado depois de morto? Como é que alguém é lembrado depois de morto? Como é que o destino de uma cidade inteira é decidido por causa do amor a um morto? Dizei-mo. Podes tu explicar isso? Que Deus é esse que ama mortos? Calma. Ele não é Deus de mortos. Ele é Deus de vivos. Daí porque Ele é Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Você sabia que o que eu e você fazemos aqui reverbera na eternidade? Você já pensou nisso? Você já pensou que uma vida de amor, dedicação, glorificação, uma vida intensa para Ele, por Ele, retumba nas decisões dEle, depois que a gente vai? Você já imaginou quanta gente Deus tem misericórdia, porque você é servo dEle, e ama Ele de todo o coração? Mesmo que o imbecil não discirna nada. Porque por amor a Abraão, Isaac e Jacó, Deus ainda permitia a Israel norte viver. Mesmo ele vivendo longe de Deus. Mas por amor a Davi. Jerusalém, que naquela tarde e noite respirava seus últimos sonhos. No outro dia a guerra começaria e esposas já estavam se despedindo dos seus maridos, porque sabiam que eles iam morrer. Crianças de alguma forma abraçavam pela última vez seus pais, sem a dimensão certa do que está acontecendo, mas com a certeza absoluta que ia tudo acabar. Meninas que tinham um sonho de um dia poder ter um lar, sabiam que iam ser desterradas, estupradas, violentadas, e que iam viver numa terra distante a sofrer. Mas por amor a Davi, por amor a Davi. Como é que está a tua vida com o Senhor? Você que está me assistindo. Como é que está teu dia a dia com o Senhor? O Senhor é tudo para você. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a vida, com toda a inteligência, com todo o vigor. Como é que está a tua vida com o Senhor? Quantos hoje você já é meio para a bênção, guarda, proteção? Teu maior medo é a tua morte, não é verdade? Porque você não sabe como vão ficar seus filhos. Nem tua esposa.
Não é isso que está aí no teu coração? Que o Senhor fala comigo agora. O Senhor diz que é Deus de misericórdia para aqueles que o temem por mais de 1000 gerações. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O demais, tudo, ele fará. Talvez teus trisnetos nem saibam da sua existência. Mas talvez Deus olhe para eles com misericórdia por amor a ti. Talvez cidades, vilarejos, países sejam edificados e sobrevivam por amor a ti. Eu quando viajo e o Senhor me dá a alegria de conhecer o velho continente, meus filhos sempre me perguntam, pai, por que aqui eles dizem que são pós-cristãos, eles odeiam o cristianismo, eles odeiam a igreja, e por que eles ainda são a melhor coisa do mundo, porque aqui tudo funciona, porque ninguém rouba ninguém, porque está tudo certinho. Eu explico, porque aqui se levantou Martim Lutero, John Knox, John Wesley, Billy Graham. Aqui se levantou homens que amaram ao Senhor como poucos. E por amor a eles, ao que eles plantaram, ao que eles edificaram, as sementes brotam até hoje. Você não está vendo nada brotar, não é? Está lutando em oração e não vê nada acontecer. Calma. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E haverá uma noite em que você vai dormir, talvez a noite da maior angústia da tua vida. E quando o sol raiar, ele vem com os raios da justiça, da graça, da misericórdia. Por amor a Davi. Vale a pena servir a Deus. Senhor meu Deus, obrigado. Que coisa fantástica a tua palavra. Que coisa fantástica a tua palavra. Como o teu amor dura de geração em geração. Como a tua graça alcança longe. Deus eterno, como ser um homem de acordo com teu coração? Como gerar, Senhor, em ti amor de tamanha magnitude? Nós sabemos que sim, não vai demorar, Judá vai cair, mas é porque chegou ao auge da impiedade. Mas por enquanto Judá fica em pé, por amor a Davi. Que lindo. Que lindo, porque um dia tu enviaste esse teu filho, bem Davi, o filho de Davi. E por amor a teu filho, nós fomos resgatados, libertos, amados. Por amor a teu filho, nós somos protegidos.
limpos, edificados. E por amor a teu Filho, os céus são abertos a nós. Por amor a teu Filho, teremos a vida eterna. Agora dá para entender porque nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo. Porque tu não olhas para nós, se tu olhares para nós, Senhor, o melhor de nós será no máximo Ezequias. No máximo Ezequias. Mas é porque tu olhas para o teu Filho amado, unigênito, é que nós somos amados. Obrigado, Senhor, porque um dia foi da tua vontade que Davi existisse. Israel foi preservada ao máximo e ainda será recuperada. Mas acima de tudo, obrigado por Cristo. Se teu Filho não viesse, estaríamos mortos em pecado e delito. E a morte nos acompanharia e seria a nossa realidade. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas, irmãos. Agradecendo ao Senhor por esse momento tão gostoso na casa dele, em que nós tivemos a alegria de ver com profundidade a palavra de Deus, né? Que coisa linda. Irmãos, eu vou pedir hoje para que o nosso querido presbítero, você me ajuda, filho, tá bom? Já foi lá? A Verinha já foi nos ajudar. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus existe, está à nossa disposição para isso, para que possamos saboreá-la ao máximo possível. Entendê-la com profundidade, com alegria, com graça, com vida, com paz. Então, pegue a palavra do Senhor, abra livros de história, livros de arqueologia, de política, de religião, de física. Gente, física quântica. Como é importante saber física quântica para ler Gênesis 1. É sério, eu não estou louco não, é sério. Física quântica, Gênesis 1. Que coisa maravilhosa. Então, estude, procure, se alimente, aproveite cada sexta, vá a fundo e entre na palavra do Senhor e esteja domingo de manhã na escola, esteja domingo à noite, segunda-feira à noite, estudando para a família, e a gente vai crescendo, até chegar à estatura de varão perfeito. Até chegar à estatura de varão perfeito. Amém?